Oi você, espero que esteja bem. Lerei hoje O Cuidado do Corpo, por Luciano Subirá. Se trata de sabedoria bíblica para o bem-estar físico e espiritual. Leremos o capítulo 8, lá na página 119, com o tema Os saudáveis efeitos do jejum. Quando vocês jejuarem. Mateus 6,16. Continuando o assunto das restrições alimentares, temos agora de abordar a questão do jejum. O que é exatamente o jejum? Cito a definição extraída de meu livro, A Cultura do Jejum. Aliás, a maior parte do conteúdo deste capítulo foi extraído e adaptado de lá. O jejum bíblico é, em essência, uma abstinência intencional de alimentos visando a propósitos espirituais. Pode incluir, em períodos menores, a privação na ingestão de água, embora seja feito normalmente sem tal contenção. Talvez possua variações que admitem a abstinência parcial, excluindo apenas determinados grupos de alimentos, porém permitindo outros. A palavra empregada nos manuscritos gregos é traduzida como jejum, nesteia, derivada de né, elemento de negação, e estio, comer, significa abstinência de alimentos. Pode ser adotadas outras formas de abstinência além da alimentar, conquanto, fundamentalmente, jejum consiste em privação de comida. O jejum não é, como alguns pensam, uma espécie de moeda de troca ou ferramenta de barganha. Também não é sacrifício que, por si só, gera recompensas. Isso tudo seria uma contradição à graça, revelada em Cristo, que se acessa mediante a fé. Embora Jesus tenha garantido que haveria recompensa, e o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O jejum não é, em si mesmo, o fator responsável pelo resultado. Apesar de ser, indubitavelmente, um excelente auxílio para o exercício da fé, que sim, conduz-nos a resultados. O jejum é, antes de mais nada, uma ferramenta utilizada na busca a Deus, que contribui ao processo de rendição. Ele potencializa a mortificação da carne e seus apetites, de modo a levar-nos a aspirar desimpiedadamente pelas coisas celestes. Outras bênçãos decorrentes de seu uso adequado são mera consequência. Elas constituem efeito colateral e não propósito. Para nós, cristãos, o propósito dessa abstinência alimentar autoimposta é, sobretudo, de ordem espiritual. Isso significa que o jejum possui propósitos espirituais que nos levam a combiná-lo em oração e outras devoções, como adoração, além da leitura, meditação e estudo das Escrituras Sagradas. Não quer dizer, no entanto, que a lista de benefícios do jejum não inclua o aspecto físico e que o jejum não possa ser feito visando também o impacto saudável que exerce sobre o cuidado do corpo. Ainda que esse aspecto seja visto como um mero efeito colateral, o impacto saudável na vida de quem o pratica de modo recorrente é inquestionável. O jejum é, seguramente, parte das disciplinas espirituais esperadas dos cristãos, ainda que alguns tentem se esquivar dessa prática usando desculpas teologicamente mal formuladas, que alegam que esse tipo de abstinência não seja para nossos dias, ao passo que outros insinuam que, embora possamos jejuar, não significa que tenhamos de fazê-lo. O que a Bíblia diz acerca do jejum? Meu propósito aqui não é esgotar o tema, ato que me propus já no mencionado livro acerca do assunto.
mas precisamos de algumas considerações básicas. As Escrituras ordenam que jejuemos? Apesar de, evidentemente, não haver um imperativo, uma ordenância explícita sobre jejuar, o Novo Testamento está repleto de menções ao jejum e indicativos claros de que ele seria parte de nosso estilo de vida e, de igual modo, instrui-nos sobre o modo correto de praticá-lo. Ao considerar o ensino de Jesus, não há como negar que o Mestre contava que jejuássemos. Quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai, em secreto. E o seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Embora aparentemente Jesus não estivesse ordenando jejuar, ao menos não no sentido de um imperativo, suas palavras revelam que, no mínimo, ele esperava de seus discípulos a prática do jejum. Cristo não disse se jejuarem, mas colocou ênfase na instrução sobre o jejum para quando o fizéssemos. E, além de instruir sobre a motivação correta de jejuar, ainda destacou que tal prática produz resultados. Como deduzir outra coisa diferente de que o nosso Senhor manifestou clara expectativa de que seus seguidores jejuassem? Convém observar um momento em que questionaram a Cristo o fato de seus discípulos não jejuarem. Naquele tempo, era costume dos fariseus jejuar 2 dias por semana, às segundas e quintas. A resposta oferecida pelo Mestre é muito esclarecedora. Será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Observe a afirmação de Jesus. Ele não disse ser contra a prática do jejum por seus discípulos, apenas enfatizou que se tratava de uma questão de tempo. Depois que fosse tirado do convívio direto com os discípulos, voltando ao céu, então eles haveriam de jejuar. Ou seja, quando Cristo falou sobre o jejum, não se restringiu somente àquele tempo, mas apontou para um período específico, quando estariam sem o noivo, a partir de sua morte e ressurreição. A declaração do Mestre, portanto, derruba por terra os argumentos de que o jejum foi uma determinação exclusiva e restrita aos judeus da antiga aliança. Como negar, diante de tamanha clarificação bíblica, que o jejum seja algo que nosso Senhor espera que todos os seus remidos, espera de todos os seus remidos? Como negar que tal orientação tenha sido dada também à igreja? Ou que a própria igreja tenha praticado desde o início da era cristã? Observe 2 registros bíblicos sobre a igreja em Antioquia. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-se agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Isso está em Atos 13, 2, 3. E a outra passagem é: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em que haviam crido. Atos 14, 23. Assim como em Antioquia, uma igreja composta majoritariamente de gentios, encontramos novamente a prática da oração com jejuns em outras igrejas estabelecidas entre os gentios. Isso aponta para a cultura do jejum se estabelecendo além do ambiente judaico e não se limitando, portanto, à antiga aliança. Se alguém não quiser viver uma vida marcada pelo hábito de jejuar, é sua escolha.
assim como também serão suas consequências da negligência dessa prática. Entretanto, ninguém possui o direito de contrariar as Escrituras, afirmando que o jejum não é importante ou mesmo necessário. O que a palavra de Deus não define é a duração, o tipo e a periodicidade com que se deve jejuar. Isso significa que cada um decide como, quando e até quando, e de quanto em quanto tempo fará aquilo que ele tem de fazer. Há liberdade sobre a maneira de praticar o jejum. O jejum, no entanto, não pode ser tratado como opcional. É saudável ao corpo? Enquanto alguns são absolutamente contrários ao jejum, na discussão de ser ou não uma prática saudável, outros a defendem amplamente. Certa ocasião, o Dr. Aldrin Marshall, um médico amigo cristão, que vem me acompanhando de perto em vários jejuns prolongados desde 2018, confidenciou-me. A verdade é que, na medicina, há muita discussão teórica e pouco laboratório prático. Não temos muitos estudos de caso porque o jejum, especialmente o prolongado, tornou-se uma prática pouco comum. Nos jejuns em que ele nos ofereceu acompanhamento médico, o que tem ocorrido em todos os meus jejuns prolongados, pedi uma bateria de exames antes e outra depois. Recentemente adicionamos alguns no meio do período. O propósito, além de monitorar meu estado de saúde, era entender um pouco melhor os efeitos do jejum no corpo, quanto à perspectiva fisiológica. Sempre houve melhoras significativas em meu estado de saúde, não o contrário. Decidi, nos últimos anos, estudar tudo o que pude sobre a fisiologia do jejum e também me dispor a ser uma espécie de cobaia de estudos e experimentos. E afirmo, estou mais do que convencido, munido de inúmeras pesquisas científicas e com o apoio da experiência prática, documentada por meio de diversos exames médicos, que o jejum é uma ferramenta poderosa para aqueles que querem cuidar do corpo. O jejum é uma prática antiga, milenar, vem sendo testada há muito tempo. Os que a atacam normalmente não compõem o grupo dos que costumam jejuar, nem parecem apresentar estudos de casos consistentes. Comumente oferecem especulações teóricas e, não raro, preconceituosas. O Dr. Jason Fung, nefrologista reconhecido como um dos maiores especialistas mundiais na prática do jejum para a perda de peso e reversão da diabetes tipo 2, autor do livro O Código da Obesidade, é um defensor do jejum e reconhece-o como um antigo remédio. O jejum é um dos remédios mais antigos da história humana e tem sido parte da prática de quase todas as culturas e religiões do planeta. Como uma tradição de cura, o jejum tem uma longa história. Hipócrates de Cos, que viveu por entre 460 e 370 a.C., é considerado por muitos o pai da medicina moderna. Entre os tratamentos que ele prescreveu e preferiu, encontra-se o jejum e o consumo de vinagre de maçã. Hipócrates escreveu: comer quando você está doente é alimentar sua doença. O escritor grego antigo e historiador Plutarco, que viveu entre 46 e 120 depois de Cristo, também refletiu esses sentimentos. Ele escreveu: em vez de usar remédios, é melhor jejuar hoje. Platão e seu estudante Aristóteles também foram apoiadores convictos do jejum. Os gregos antigos acreditavam que o tratamento médico poderia ser descoberto por meio da observação da natureza. Os seres humanos, assim como os animais, não comem quando adoecem. Pense na última vez que você teve um resfriado. Provavelmente, a última coisa que você gostaria de fazer era comer.
Jejuar parece uma resposta universal a diversas formas de doenças, e está conectada à herança humana, tão antiga quanto a própria humanidade. O jejum é, de certa forma, um instinto. Outros gigantes intelectuais também foram grandes proponentes do jejum. Paracelso, 1493 a 1541, o fundador da toxicologia e um dos 3 pais da medicina oriental moderna, junto com Hipócrates e Galeno, escreveu: o jejum é o maior dos remédios, é o médico interior. Benjamin Franklin, que viveu entre 1706 e 1790, um dos pais fundadores dos Estados Unidos da América e reconhecido por seu grande conhecimento, certa vez escreveu sobre o jejum: o melhor de todos os remédios é o repouso e o jejum. As pessoas que justificam não jejuar alegando não se tratar de uma prática saudável, devo dizer que estão ignorando pesquisas e apontamentos médicos robustos. Além disso, creio que muitas delas desconhecem, de forma prática, os impactos do jejum em seu próprio corpo, especialmente o efeito desintoxicador. Asseguro que é impressionante como o intestino não apenas é limpo, mas também se regula depois do jejum. A limpeza na pele é perceptível com poucos dias. Ânimo, vigor e energia são todos positivamente afetados. Valnice Milhomes comenta que morre mais gente por falta de jejum do que de comida. Se houvesse mais jejum, haveria menos doenças. O maior questionamento, portanto, não deveria ser quão saudável ou não é a prática do jejum, e sim se devemos, biblicamente falando, jejuar. Hipoteticamente, se os cientistas comprovassem que orar não é saudável, eu ainda seguiria praticando a vida de oração. Por quê? Porque tenho um direcionamento bíblico claro acerca da oração e não faria deliberadamente nenhuma escolha contrária às Escrituras. Comecei a jejuar por causa daquilo que a palavra de Deus diz, e não porque, cientificamente falando, seja aconselhável jejuar. Não obstante, devemos concluir, com o uso de uma lógica simples, que a mesma Bíblia que nos orienta a não destruir o corpo, o templo do Espírito Santo, não nos orientaria a uma prática não saudável. Portanto, afirmo, o jejum, feito de modo correto, é saudável não só para a nossa vida espiritual, como também para o nosso corpo. Questionar esse fato é questionar as próprias Escrituras. E além da questão da fé, ainda temos a ciência ao nosso lado. E cito o Dr. Fang. Faz mal à saúde? A resposta é não. Estudos científicos concluem que o jejum traz benefícios significativos à saúde. O metabolismo aumenta, a energia aumenta, a glicemia diminui. O Dr. Aldrin Marshall, em apêndice médico-científico para o seu livro A Cultura do Jejum, comenta: o aspecto espiritual do jejum não pode ser separado do médico-científico, e para isso faz-se necessário entender quais mecanismos bioquímicos estão por trás do ato de jejuar e quais os benefícios advindos dessa prática milenar que transcende culturas e religiões. Em 2016, o cientista japonês Yoshinori Ozumi recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por seus estudos sobre autofagia. O termo autofagia se origina das palavras gregas auto, que significa eu, e pargen, que significa comer. Assim, autofagia significa autocomer. Essencialmente, é um mecanismo do corpo que se ocupa de livrar-se de todas as máquinas celulares antigas, defeituosas, organelas, proteínas e membranas celulares, quando não há mais energia suficiente para sustentá-las. É um processo regulamentado e ordenado para degradar e reciclar componentes celulares.
A autofagia foi descrita pela primeira vez em 1962, quando os pesquisadores notaram um aumento no número de lisossomos, a parte da célula que destrói o material antigo, em células hepáticas de ratos, após a infusão de glucagon. O cientista, também ganhador do Prêmio Nobel, Christian de Duve, foi quem cunhou o termo autofagia. Sobre o processo, em suma, partes subcelulares danificadas e proteínas não usadas, tornam-se marcadas para destruição, e em seguida são enviadas aos lisossomos para que terminem o trabalho de destruí-las. Diante do conhecimento adquirido sobre processos celulares fundamentais à homeostase, equilíbrio das células, vários artigos começaram a ser publicados sobre a possível relação entre a prática do jejum e a otimização do processo de autofagia e seus efeitos sobre a longevidade saudável e a prevenção de doenças. No contexto médico, podemos classificar o jejum em 3 categorias. Número 1, restrição calórica. Uma pessoa que precisa de 2.500 calorias diárias e consome 1.500 calorias está no que pode ser chamado de processo de jejum. Número 2, jejum fisiológico. É aquele em que se passa pelo menos 12 horas sem consumir nada que tenha calorias, podendo ingerir água, café, chás ou chimarrão. Número 3, jejum metabólico. É o jejum no qual, neste período mínimo de 12 horas, não se promove o aumento da insulina, hormônio relacionado ao metabolismo da glicose. Pode-se até comer, mas somente alimentos que não ativam a insulina. Ela não é ativada, por exemplo, quando se consome gorduras. Uma das estratégias utilizadas é o café Bulletproof Coffee, café com óleo de coco e manteiga, no qual o jejum fisiológico é quebrado, mas não o metabólico. Esse controle é importante, porque a insulina elevada cria um terreno para a inflamação. As descobertas das pesquisas apontam cada vez mais na mesma direção. Por isso, entendo ser importante compreender o que o jejum faz em nosso corpo. Para além de seus evidentes resultados espirituais, passemos a um resumo do aspecto fisiológico do jejum. A fisiologia do jejum. Muitos crentes têm receio do jejum. E digo isso por experiência própria. Em minhas primeiras experiências com o jejum, mesmo os de um dia só, eu imaginava que poderia morrer de fome. E não se trata de mera força de expressão. Com o tempo e a prática, os temores desapareceram. Constatei não apenas que não há ameaças ao corpo, salvo exceções que indicarei adiante, como, pelo contrário, há benefícios provenientes da desintoxicação promovida pela abstinência alimentar. Confesso, avaliando as coisas pelo entendimento que tenho hoje, que gostaria de ter tido acesso às informações fisiológicas desde o início de minha prática de jejuar. É necessário remover os medos provenientes da desinformação. Desse modo, quero incentivar a perseverança na prática de jejuar, porque assim cada jejuador poderá provar e comprovar seus efeitos. Um passo para desmitificar o jejum é compreender que não se trata de algo sobrenatural. Embora possamos obter do Senhor o que denomino de uma graça para jejuar, via de regra o jejum é algo natural, ou seja, humanamente possível. A fase inicial costuma gerar certo mal-estar. Em caso de jejum prolongado, pode levar 3 dias para que os sintomas de desintoxicação desapareçam. Tudo dependerá de quão saudável é a alimentação de cada um e se houver ou não preparo para esse tipo de jejum. Já ouvi desculpas das mais absurdas para não jejuar, mas uma merece destaque. É que eu fico com fome, disse alguém. Respondi rindo. A ideia é justamente essa. Sim, há um medo da fome. Porém, mais que isso, as pessoas receiam não apenas a fome em si, mas o que ela pode fazer ao corpo. Isso é fundamental trazer à tona
o aspecto fisiológico do jejum para que tal engano seja desfeito e o medo se dissipe. Para melhor esclarecer o ponto, citarei outra explicação do médico Jason Fung, extraída do livro O Código da Obesidade. O Dr. Fung possui larga experiência e também um belo laboratório de análise no tratamento a obesos e diabéticos do tipo 2, tendo como uma de suas principais ferramentas o jejum. Observe o que ele diz sobre o efeito do jejum no corpo humano. A glicose e a gordura são as principais fontes de energia do corpo. Quando a glicose não está disponível, o corpo se ajusta para usar a gordura, sem qualquer prejuízo à saúde. A transição do estado alimentado para o estado de jejum ocorre em várias etapas. A alimentação. Durante as refeições, os níveis de insulina aumentam. Isso permite a absorção de glicose por tecidos como o músculo ou cérebro para uso direto como energia. O excesso de glicose é armazenado como glicogênio no fígado. A fase pós-absorção. 6 a 24 horas após o início do jejum, os níveis de insulina começam a cair. A quebra do glicogênio libera glicose para a energia. Os depósitos de glicogênio duram aproximadamente 24 horas. Gliconeogênese, 24 horas a 2 dias. O fígado fabrica nova glicose a partir de aminoácidos e glicerol. Em pessoas não diabéticas, os níveis de glicose caem, mas permanecem dentro da faixa normal. Cetose, 1 a 3 dias após o início do jejum. A forma de armazenamento de gordura, os triglicerídeos, é decomposta na espinha dorsal de glicerol e 3 cadeias de ácidos graxos. O glicerol é usado para gliconeogênese. Ácidos graxos podem ser usados diretamente para a produção de energia por muitos tecidos no corpo, mas não pelo cérebro. Corpos cetônicos, capazes de cruzar a barreira hematoencefálica, são produzidos a partir de ácidos graxos para ser usado pelo cérebro. As cetonas podem fornecer até 75% da energia usada pelo cérebro. Os 2 principais tipos de cetona produzidos são o beta-hidroxibutirato e o acetoacetato, que podem aumentar em mais de 70 vezes durante o jejum. Fase de conservação de proteínas. Após 5 dias, altos níveis de hormônio do crescimento mantêm a massa muscular e os tecidos magros. A energia para a manutenção do metabolismo basal é quase totalmente obtida pelo uso de ácidos graxos livres e cetonas. Os níveis elevados de neropinefrina, adrenalina, evitam a diminuição da taxa metabólica. O corpo humano é bem adaptado para lidar com a ausência de comida. O que estamos descrevendo aqui é o processo ao qual o corpo é submetido para passar da queima de glicose, em curto prazo, para a queima de gordura, em longo prazo. A gordura é simplesmente a energia de alimentos armazenada no organismo. Em tempos de escassez de comida, o alimento armazenado, gordura, é naturalmente liberado para preencher esse vácuo. O corpo não queima músculo para se alimentar até que todos os depósitos de gordura sejam usados. A verdade é que, em um jejum prolongado, só com água, por exemplo, a pessoa não está privada de alimento. O que acontece é uma troca do alimento externo por um alimento interno. As reservas de gordura do corpo. Deus não nos orientaria em sua palavra a uma prática que acarretasse danos ao corpo, e devemos crer na veracidade, autoridade e utilidade das Escrituras. De uma vez por todas, o assunto deve ser desmistificado. Ressalto que há exceções a considerar, mas destaco que as exceções não anulam a regra. Sempre oriento as pessoas a iniciarem a prática do jejum de forma lenta, embora também diga que a prática deve ser progressiva.
Assim, você descobrirá por si só, na prática, a importância e os efeitos do jejum em sua vida espiritual e física, e ainda aprenderá quais são as respostas e os limites de seu próprio corpo. Agradeço, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Até a próxima. Tchau, tchau.